Pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo, tá? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser dividido, quer dizer, vão ser dois vídeos em um, tá? Porque vão ser dois assuntos bem curtinhos, então faz muito caso eu colocar em dois vídeos separados não, tá? Primeiro eu vou falar de associação de resistores e depois de divisor de tensão e de corrente. Primeiro eu vou começar só com associação de resistores, tá? E aí explicar rapidinho o que é associação de resistores. Então vamos supor o seguinte, eu vou ter uma fonte de tensão, vou colocar fonte de tensão por simplicidade, tá? Fonte de tensão. Aqui eu tenho um circuito, e aqui eu estou informando que esse circuito é puramente resistível. É um circuito desconhecido puramente resistível. Então, circuito desconhecido puramente, isso aqui é um D, puramente resistível, tá? CDPR. Não vou usar isso pra sempre, tá? Pelo amor de Deus, é feio, ceboso. Enfim, aqui é a tensão da fonte, e aqui é a corrente que é solicitada da fonte. A gente sabe que pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Tá ok? Tá beleza? Então a gente sabe que V sobre I é igual a R. Se eu pegar essa tensão aqui da fonte e dividir pela corrente, eu vou achar um valor que seria correspondente a uma resistência que, colocado no lugar desse circuito, drenaria a mesma corrente para essa determinada tensão. Ou seja, eu estaria como se fosse calculando a resistência que a fonte vê, ou então a resistência equivalente desse circuito. Esse circuito aqui puramente resistivo, ou seja, sem fontes independentes e sem fontes dependentes, e sem nenhum outro elemento de circuito, ele poderia ser substituído por uma única resistência equivalente, tá bom? E eu posso ter vários tipos de associação. Por exemplo, uma associação complexa. Vamos supor que esse circuito é assim. Esse circuito é assim. Então, todas essas resistências aqui, elas podem ser resumidas em uma única resistência equivalente. Tá? E você percebe que, se eu voltar aqui, você vai encontrar vários tipos de associação. Tem esse, aí esse aqui, isso aqui está em paralelo com tudo isso aqui. Não, perdão, esse aqui está em paralelo com esse aqui. Essa associação aqui está em série com essa aqui. Então, é um conjunto de várias associações diferentes. Mas eu vou dizer para vocês que a gente vai ter só duas associações raízes, ou seja, duas associações que vão dar origem a todo tipo mais complexo de associação de resistores, que é a seguinte, que é a associação série e a associação em paralelo. Primeiro a gente vai lidar com a série, então. Então, começando aqui com a associação séria, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma fonte de corrente, tá? É a forma mais fácil de provar, considero eu, pelo menos. E vou pegar aqui uma resistência chamada R1 e uma resistência chamada R2. Só avisando, tá, que talvez vocês ouçam aí umas marteladas. É que o vizinho tá reformando a casa dele, eu sei lá se ele tá... Não sei, ele tá fazendo alguma coisa aqui, ele tá usando martelo, tá fazendo barulho pra caramba. Então, se vocês ouvirem, peço perdão aí, no meio do vídeo. Enfim, voltando. Eu tenho aqui uma fonte de corrente, tá? E essa fonte de corrente tá alimentando um ramo, esse ramo aqui, que tem dois resistores em série, tá bom? Série é quando tá um e em sequência tá outro. Eu vou fazer o seguinte, vou adicionar um terceiro resistor aqui, tá? E a gente vai ver que o resultado pode ser estendido para qualquer outro número de resistores em série. R3, chamado de R3. E é o seguinte, aqui é uma corrente I. E como esse é um único ramo, vai ser essa mesma corrente I correndo em todos os resistores. Aqui vai ser I, e aqui também vai ser I. Essa corrente vai retornar aqui. E a gente sabe que pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Ora, se é constante, a tensão só vai ser diferente devido às resistências diferentes. Então, eu vou ter que V1 vai ser igual a R1 vezes I. Aqui, V2 vai ser igual a R2 vezes I. E por fim, V3 vai ser igual a R3 vezes I. Pela lei de Kirchhoff das tensões, a gente sabe que a malha, ela tem que, todas as tensões dentro da malha, a soma delas tem que dar zero. Ou seja, para V1 mais V2 mais V3 mais essa tensão aqui dar zero, eu vou chamar isso aqui de V, eu vou ter que V é igual a V1 mais V2 mais V3. Ou então, V menos V1 mais V2 mais V3 igual a zero, tá? É exatamente a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Enfim, a gente sabe quem é V1, V2, V3. Então, a gente vai ter que V é igual a R1 I mais R2 I mais R3 vezes I. Colocando I em evidência, a gente vai ter R1 mais R2 mais R3 vezes I. Vocês lembram que eu falei no começo da explicação, né? Se eu quiser encontrar a resistência equivalente desse circuito aqui, é só pegar a corrente solicitada pela fonte. No caso, agora a fonte é de corrente, mas a relação é a mesma. Eu tenho uma corrente entrando aqui e eu tenho uma queda de tensão na fonte. Então a resistência vista pela fonte, ou seja, a resistência equivalente vai ser dada por V dividido por I. E nesse caso vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. E aqui nesse caso eu vou chamar V dividido por I de resistência equivalente. Ou seja, isso aqui vai ser igual a resistência equivalente. Tá bom? Ou seja, quando resistores são colocados em série, nessa associação série,
a gente vai ter que o valor da resistência equivalente que substituiria esses resistores e teria o mesmo comportamento se submetidos a essa mesma fonte de corrente, é dado pela soma dos valores de resistência de cada resistor. E é fácil perceber que se eu tirar uma resistência aqui, esse valor aqui também some. E se eu adicionar mais uma resistência aqui, se eu botar aqui esse aqui e aqui um R3 e aqui um R4, eu vou estar somando esse valor aqui. Ou seja, por definição, a associação em série de resistores, a resistência equivalente, a associação em série é a mesma coisa que dizer, a resistência equivalente vai ser dada pela soma de todas as resistências que estão colocadas em série. 3 mais R4 mais... Aí até infinito, tá? Eu posso colocar infinitos resistores em série. Isso, ou seja, eu não preciso ficar fazendo essa prova que eu fiz aqui não, toda vez que eu tiver resistores em série. Se eu tiver R1 mais R2 mais R3, tudo em série, eu posso dizer que o resistor equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Ou seja, isso aqui é equivalente a R1 mais R2 mais R3, tá? Aqui não tem o R4, tá bom? Isso é a mesma coisa. Isso aqui vai ser o R equivalente. Então, isso é associação em série. Já associação em paralelo, eu vou usar também 3 resistores, né? É o seguinte, o que é associação em paralelo? Eu vou colocar resistores aqui. Ou seja, agora em vez de ser um único ramo com 3 resistores, vão ser 3 ramos com um resistor cada. E cada um desses ramos está conectado ao mesmo nó, aos mesmos nós essenciais. Ou seja, esse aqui e esse aqui. Lembrando que isso aqui tudo é um nó, tá? Isso é a mesma coisa que eu estou dizendo que tá assim, ó. Tá assim, ó. E o outro tá assim. R1, R2, R3. Mas, né, pra não ter que ficar desenhando assim, que é bem mais chatinho, mais complexo, a gente desenha assim. Mas isso tudo é um único nó. Bom, isso aqui tudo é um único nó. Isso aqui também. Por isso que eu não chamo isso aqui de ramo, isso aqui de ramo. Ramo é só o que tem elemento de circuito dentro. Mas enfim, tá? Explicações à parte. E se aqui eu usei uma fonte de corrente, porque aqui a corrente vai ser uma corrente para todos os ramos, para esse ramo, então aqui vai ser mais fácil usar a fonte de tensão, V travada, porque aí vai ser uma única tensão aplicada nesse nó. E como todos os ramos compartilham o mesmo nó, então vai ser a mesma tensão aqui V em todos os nós. V e aqui V também. De novo, lei de Ohm, a gente vai ter que I é igual a V sobre R, tá? Eu simplesmente peguei essa equação aqui em cima e passei o R para cá, dividindo. Enfim, tá aqui. Então, I vai ser igual a V sobre R. Agora, quem é constante é V, então a corrente vai depender somente de R. Então a gente vai ter o seguinte, e aqui eu vou dizer que aqui é I1, e aqui é I2, e aqui vai ser I3, tá bom? Então, I1, V sobre R1, I2, V sobre R2, e I3, V sobre R3, ok? Se eu sei que essa corrente aqui, que é solicitada por essa fonte, é igual a I, e pela lei de Kirchhoff das correntes, essa corrente que entra tem que ser igual à soma das correntes que saem, então eu vou ter que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Vocês estão percebendo que é um processo bem parecido aqui, né? V igual a V1 mais V2 mais V3, I é igual a I1 mais I2 mais I3. E a gente sabe quem são essas três correntes aqui, então vamos lá. I vai ser igual a V sobre R1 mais V sobre R2 mais V sobre R3. Colocando V em evidência, a gente vai ter o seguinte, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 vezes V. Isso vai ser igual a I, tá? E de novo, a gente sabe que V sobre I é igual a R equivalente. Então, se eu quiser deixar isso aqui na forma V sobre I, eu vou ter que fazer o seguinte, isso aqui vai passar dividindo, isso aqui vai passar dividindo. Então, eu vou ter que V sobre I vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 elevado a menos 1, tá? Que é a mesma coisa que é 1 sobre isso tudo aqui. Menos 1. Tá, então isso aqui vai ser igual ao meu R equivalente. Ok? Então, a minha resistência equivalente vista por essa fonte de tensão aqui vai ser dada pelo inverso da soma dos inversos das resistências colocadas em paralelo. Ficou complicado? Então é o seguinte, se eu tiver essas resistências em paralelo aqui, se eu adicionar mais uma, R4, eu vou ter aqui o seguinte, mais 1 sobre R4 a menos 1. E agora, se eu tirar duas dessas resistências aqui, ficar só com duas, é mais simples, é só fazer isso aqui, a menos 1, pronto. Então, isso é de maneira simples, tá? Vou deixar aqui o original só pra ficar fácil. Ok, então beleza. Então, a resistência equivalente em paralelo, ou a associação em paralelo de resistências, é dada dessa forma. Geralmente, como não sei se vocês lembram lá do começo que eu desenhei aqui desse vídeo, tinha um que estava assim, um em paralelo com o outro. Geralmente é isso que acontece, tá? Geralmente a gente tem a associação de dois resistores em paralelo. Pode ter mais, mas geralmente a gente só tem de dois. E para dois, a gente geralmente representa dessa forma, tá? R equivalente para dois resistores vai ser o seguinte, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, a menos 1, tá? Isso vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre
R2. Se eu multiplicar em cima e embaixo por R1 e por R2, ou seja, se eu multiplicar aqui por R1, R2 e aqui por R1, R2, fica o seguinte, eu vou ter que R equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou seja, se você tiver uma situação que você tem dois resistores equivalentes, ou dois resistores em paralelo, aqui R1 e aqui R2, você pode sim substituir isso aqui por uma resistência equivalente, que o valor vai ser R1, R2, R1 mais R2. Beleza? Então essas são as associações. A parte de associação de resistores foi essa, série e paralelo, tá? Então agora a gente vai para a parte de divisor de tensão e de corrente, tá bom? Então beleza, agora vamos para a parte de divisores de tensão e de corrente, tá? Qual é o propósito disso? É o seguinte. Então vamos ao seguinte, se eu tenho aqui uma fonte de tensão, 2 volts, aqui, e eu tenho, essa fonte de tensão está alimentando essa única resistência aqui, R1 eu vou chamar de 1 ohm. Como esse nó aqui é o mesmo, tá aqui para cá, então a tensão nesse nó é a mesma, então aqui vai ser 2 volts. Então aqui está super definido, isso aqui vai ser 1 ampere. Desculpa, 2 amperes, todo errado aí, 2 amperes. E para a fonte de corrente, o problema é o mesmo, análogo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2 amperes, e eu tenho um único ramo conectado com essa fonte aqui, de novo, 1 ohm aqui, então eu vou saber que toda corrente, 2 amperes, vai estar circulando por aqui. E pela lei de Ohm a gente sabe que aqui é 2 volts. Então aqui vai ter 2 volts, ok? Mas quando o problema começa a se dificultar, por exemplo, aqui eu tenho uma única fonte de tensão e eu tenho dois resistores em série. Sei lá, 2 volts, 3 volts. E aqui é 4,5 volts. Como é que eu vou saber como a tensão se distribui? Quanto de tensão vem para cá, V1, chamar V1, e quanto de tensão vem para cá? V2. Como é que eu vou ter a noção disso aqui? É a mesma coisa para corrente. Se eu tenho aqui uma fonte de corrente, sei lá, de 3,3 amperes, e aqui eu tenho 3 ramos, tá? 3 ramos. Isso aqui é 1 ohm, isso aqui é 2 ohm, isso aqui é 1,2 ohms. Pronto. Quanto da corrente aqui vem para cá, quanto da corrente vem para cá, quanto da corrente vem para cá? Aqui é 1, e 2, e 3. Ou seja, como essa corrente se distribui. Então o divisor de tensão de corrente vai tratar justamente disso. A gente vai desenvolver métodos, a gente aqui vai desenvolver métodos pra gente não precisar fazer a conta que eu vou fazer agora todas as vezes, a gente vai já pegar o resultado final, entendeu? Então, o que eu vou ensinar aqui não precisa ser feito o tempo todo, tá? Você pode, quando a gente encontrar o resultado, a gente vai ver que esse resultado se repete, tá? Ele tem um padrão, então a gente não precisa fazer todas as vezes a mesma conta para achar o mesmo resultado. A gente pode usar o padrão que se repete para pular etapas, para queimar a etapa de fazer a mesma conta todas as vezes, tá bom? Então, a gente primeiro vai falar sobre o divisor de tensão. Beleza, vamos começar com o divisor de tensão. Como eu disse, né, vamos pegar um problema mais simples. Eu tenho dois resistores em série, tá bom? Eu vou deixar em valores incógnitos. Eita, quase que não sai. Isso aqui é V, isso aqui vai ser R1, isso aqui vai ser R2. E, de novo, meu interesse é saber como é que essa tensão se divide. Qual vai ser o valor de V1, qual vai ser o valor de V2, em função dessa tensão aqui e do meu circuito, da topologia do meu circuito, tá bom? De R1 e de R2. Então, é o seguinte. A gente sabe que quando eu tenho dois resistores em série, eu posso resumir esse resistor como resistor equivalente dado por R1 mais R2. Ok? Então, eu posso simplesmente pegar isso aqui e falar V está em série com uma única resistência, chamada R1 mais R2. Ok? Então, aqui vai ter a tensão V. De modo que, ora, esse nó aqui, essa resistência é equivalente a essas duas aqui. Ou seja, esses nós são os mesmos. Eu vou até chamar aqui de nó AB, e aqui embaixo vai ser o mesmo nó AB. Ou seja, se V é a tensão do nó A para B, então V vai ser a tensão V1 mais V2. Isso a gente vai usar mais para frente, tá bom? Então é o seguinte, a gente sabe que, então, a corrente solicitada aqui por essa fonte vai ser dada por V sobre R1 mais R2, né? Ou V por R equivalente, que eu vou chamar de R1 mais R2. Beleza? Isso aqui vai ser igual a corrente. Então é o seguinte, se essa é a corrente que corre por esse único ramo aqui, e a gente sabe que essas duas resistências estão em série, então essa mesma corrente I vai passar por R1 e por R2. E a gente sabe pela lei de Ohm, ou seja, V igual a R vezes I, que a tensão e a resistência é dada pela corrente vezes o valor dessa resistência. Como a corrente aqui é a mesma para os dois resistores, então a tensão só vai depender da resistência. Então a gente vai ter o seguinte, V1 é igual a R1 vezes I, e V2 é igual a R2 vezes I. Eu vou colocar agora I em evidência. Então a gente vai ter que I é igual a V1 sobre R1, e também que I vai ser igual a V2 sobre R2. Se eu tiver interessado em saber V2 em função da tensão e dos meus valores de resistência, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que V sobre R1 mais R2 vai ser igual a I, que vai ser igual a V1 sobre R1, por exemplo. Então eu vou ter que V1 vai ser igual a R1 dividido por R1 mais R2 vezes V. Tá? Então aqui a tensão
em cima do resistor R1. Se eu quiser agora saber quem é a tensão V2, eu vou ter que V2 vai ser igual, seguindo a mesma lógica, tá? Eu vou acelerar um pouquinho. V2 vai ser igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes V. O que a gente consegue observar daqui? Seguinte, a tensão V1 vai ser proporcional ao tamanho de R1. Se R1 for muito grande, a gente vai perceber que matematicamente V1 é muito grande. Se R1 for muito pequeno, a gente vai perceber automaticamente que V1 também é muito pequeno. E por que isso faz sentido? Vamos observar aqui no circuito, tá bom? Percebam que eu estou passando aqui uma mesma quantidade de corrente I. Ok? A mesma quantidade de corrente I está passando por esses dois resistores. O que acontece? Se eu tenho uma corrente I passando por esse resistor e outra corrente I passando por esse resistor, vamos, por exemplo, R1 é um caminho mais resistivo do que R2. Eu vou precisar de uma energia maior para passar uma determinada corrente por um caminho resistivo que ofereça maior resistência. Ou seja, eu preciso de mais energia para passar aquela corrente. E se eu tiver um outro caminho que ofereça menos resistência, para passar a mesma quantidade de corrente, eu vou precisar de menos energia. Na verdade, então faz sentido que a tensão seja maior, ou seja, a energia seja maior para um caminho mais resistivo que passe uma determinada corrente do que a tensão de um caminho menos resistivo que passe a mesma quantidade de corrente, tá bom? Então, a tensão vai ser aí proporcional ao valor da resistência, tá bom? No divisor de tensão. Ok? Então, isso explicado, e é bem simples essa ideia, a gente agora vai para o divisor de corrente. Se no divisor de tensão a gente usou a fonte de tensão, então aqui a gente vai, no divisor de corrente, vai usar a fonte de corrente, né? Como analogamente. Eita, aqui acho que o português hoje está difícil. Eu vou usar aqui o exemplo de dois resistores em paralelo, para ser fácil, mas por favor, não caia na besteira de achar que vai ser sempre com dois resistores em paralelo, tá bom? Por favor, não caia nessa besteira. Beleza, eu tenho aqui dois resistores, e aqui eu vou, de novo, usar o mesmo método, eu vou fazer o equivalente. A gente sabe que é equivalente, a resistência equivalente de dois resistores, né? Como no começo do vídeo a gente viu, vai ser dada por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ok? Então, eu vou ter que esse circuito vai ser substituído pelo seguinte. Aqui a resistência é equivalente, isso aqui vai ser R1, R2, R1 mais R2. Ok? E a mesma corrente que vai circular aqui, E, de modo que a minha queda de tensão na fonte vai ser dada por V igual a R1, R2, R1 mais R2 vezes a corrente. Perceba que essa queda de tensão V aqui que a gente achou, ela vai estar em cima desse resistor V, em cima desse outro resistor V. Ok? Ou seja, essa tensão V pode também ser dada por R1 vezes I1, ou V igual a R2 vezes I2. E se eu tivesse outras resistências também, V igual a R3 e 3, R4 e 4 e assim por diante. E esse resistor equivalente ia ficar naquela fórmula lá que a gente viu no começo do vídeo. Tá bom? Então, se eu estiver interessado em saber I1 em função da corrente, eu vou ter que I1, R1, vai ser igual a R1 vezes R2, que R2 eu esqueci, dividido por R1 mais R2 vezes I. Esse R1 corta com R1, eu vou ter aqui I1, R2, R1 mais R2 vezes a corrente. Ok? E agora, se eu quiser saber quem é I2, em função aí da fonte, I2, R2, é o mesmo processo. Eu vou acelerar, eu vou fazer mais rápido aqui. I2 vai ser igual a R1, R2 mais R1 vezes I. Percebam que o resultado que a gente achou é trocado. Aqui é V1 e R1 em cima. E aqui é I1 e R2 embaixo. Qual é o significado dessa troca? O que isso significa? Significa o seguinte, presta atenção. Se aqui o meu R2 for maior do que R1, isso vai significar que esse caminho resistivo esse caminho aqui é mais resistivo do que esse caminho. Ou seja, eu vou ter a minha corrente vai tender a passar em maior quantidade por esse caminho do que por esse. Por que isso faz sentido? Vamos lá. A minha tensão aqui é a mesma. Perceba que a tensão em todos os elementos aqui é a mesma tensão. Ou seja, a energia, o trabalho por unidade de carga que eu estou realizando é o mesmo. Se esse trabalho é o mesmo, se esse caminho aqui oferece menor resistência a esse trabalho, então a quantidade de carga que eu vou conseguir passar com essa mesma energia aqui vai ser maior nesse ramo do que nesse ramo que oferece uma resistência maior à passagem de carga. Tá bom? Ou seja, a corrente vai ser inversamente proporcional à própria resistência, ou diretamente proporcional à resistência do outro ramo. Se R2 começar a crescer, a minha corrente que passa no primeiro ramo vai começar a crescer. Se R1 começar a diminuir, a corrente que passa no segundo ramo vai começar a diminuir. Nesse caso aqui, R1 vai estar começando a ser menos resistivo, ou seja, o ramo 1 vai ser menos resistivo, vai diminuir a corrente que passa no ramo 2. Ou, nesse primeiro caso aqui, R2 vai estar se tornando mais resistivo, vai aumentar a corrente que passa no ramo 1. Tá bom? Você já está aqui, então, o divisor de corrente. O divisor de corrente, se você ver aqui o divisor de tensão, a tensão na resistência é proporcional ao valor da resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, maior a tensão. E aqui, a gente vai ter que o valor da corrente... Pessoal, apenas um adendo, tá? Eu dei uma explicação super burra
com relação à proporcionalidade da corrente, tá? Então foi tão vergonhoso que eu preferi nem colocar no vídeo, tá? Eu vou deixar assim do jeito que tá, vou explicar aqui para vocês mesmo. É o seguinte, a corrente em um dos ramos vai ser proporcional à resistência do outro ramo, porque se a resistência daquele outro ramo começa a subir demais, toda a minha corrente vai tender a passar só pelo o ramo menos resistivo do que o outro. Então, a relação de proporcionalidade é essa, ou seja, se R2 ficar muito resistivo, aumentar demais o seu valor, a corrente vai toda tentar passar por R1. E o contrário também é verdadeiro. Se R1 começar a aumentar demais o valor, a corrente vai toda tender a passar pelo R2, tá bom? É isso. Pessoal, entenderam? Ficou bem claro aí pra todo mundo, tá? Esses dois aí foram bem rapidinhos mesmo, espero que tenha ficado claro pra todo mundo, espero que vocês tenham entendido bem, tá bom? Eu finalmente consegui a autorização do professor pra postar os vídeos com questões da lista, então, mais cedo ou mais tarde, tá? Vão começar a aparecer aí os vídeos com questão da lista. Eu vou tentar, na medida do possível, não fazer todos para não estragar a surpresa, tá? Porque é importante que vocês sejam capazes de, a partir de uma resolução, entender como é que funciona o processo e transmitir esse processo para as outras questões. Então, eu não vou fazer todas as questões aqui, e também, obviamente, por questões de tempo, tá? Eu tenho atividades paralelas. Mas, na medida do possível, eu vou postar aqui as questões da primeira unidade agora, e eu espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal, espero que vocês estejam conseguindo tirar algum bom proveito desse conteúdo, tá bom? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.